Olá, primeiro ano! Bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós faremos algumas questões sobre cidadania. Então vamos ler aqui a questão para que nós possamos responder. O cidadão é um indivíduo que tem consciência de seus direitos e deveres e participa ativamente de todas as questões da sociedade. Tudo o que acontece no mundo acontece comigo. Quem disse isso foi o Herbert, o Betinho, né, um sociólogo. Então, cidadão é um indivíduo que tem consciência dos seus direitos, mas também dos seus deveres. E o cidadão, ele vai participar ativamente das questões da sociedade. Então, tudo o que acontece no mundo, né, acontece comigo. Segundo a definição acima, podemos definir que o cidadão é um indivíduo que se omite frente aos debates políticos? Não, o cidadão não pode se omitir frente ao debate político. Como diz aqui na questão, o cidadão deve participar ativamente das questões políticas. Então, o cidadão não se omite. Vamos ver a B. Cidadania é apenas restrito aos estudiosos e políticos? Não, a cidadania hoje é para todos, né? Todos somos cidadãos, independente de qualquer natureza. Então, a cidadania é de todos. Cidadão é aquele indivíduo que vive em sociedade? Sim, mas não só em sociedade, mas como as diversas formas de sociedade, né? Como a comunidade em si. Letra D. Cidadão é aquele que compreende as necessidades que as pessoas têm de participarem da vida política, sempre visando o funcionamento da sociedade. Então, essa é a resposta mais completa, né? A letra D. Cidadania, então, compreende a necessidade de que as pessoas têm de participar da vida política, sempre visando o bom funcionamento da sociedade. Então, a resposta certa é a letra D. Vamos ver aqui a questão 3. A questão 3 diz assim: sobre o moderno conceito de cidadania, assinale o que for incorreto. Então, vamos ver o que é incorreto em relação ao conceito de cidadania. Vamos ver a alternativa A. A alternativa A diz assim: a cidadania é a condição daqueles que possuem e exercem 3 ordens de direitos: civis, políticos e sociais. Sim, essa alternativa está correta. O cidadão vai exercer 3 direitos, né? Os direitos civis, que é o direito de liberdade, é o direito de ir e vir, né? É o direito de liberdade de expressão. Os direitos políticos, que são os direitos do voto, né? De você poder reeleger, de você poder votar e ser votado. E os direitos sociais são os direitos básicos de sobrevivência para poder ter uma vida digna, com direito à saúde, à alimentação, à moradia, né? Então, essa alternativa está correta. Vamos ver a letra B. Em termos históricos, os direitos sociais antecedem os direitos políticos na composição da cidadania. Essa questão é a questão incorreta, pois, primeiramente, veio os direitos civis no século XVIII, depois, no século XIX, os direitos políticos e depois os direitos sociais. Ou seja, aqui está falando que os direitos sociais antecedem os direitos políticos. Não, os direitos sociais vêm depois dos direitos políticos. Então, os direitos políticos que antecedem os direitos sociais e não os direitos sociais que antecedem os direitos políticos. Então, primeiramente vem os direitos civis, depois os direitos políticos e depois os direitos sociais
no século XX. Então, a alternativa incorreta a respeito do conceito de cidadania é a letra B. Vamos ver a letra C. As revoluções políticas europeias dos séculos XVII e XVIII marcaram o início da expansão dos direitos políticos para as camadas populares, antes excluídas da condição de cidadãos. Sim, graças à Revolução Francesa, aos movimentos, que nós temos um novo conceito de cidadão. Hoje todos nós somos cidadãos, independente de qualquer natureza, independente de ser homem, mulher, rico ou pobre, preto ou branco, de religião ou não, todas as pessoas são cidadãs. Nós vimos que antigamente esse era um conceito restrito, apenas uma mínima parcela da população era considerada cidadão, e apenas essa mínima parcela que tinha direitos políticos, direitos no geral. Então a alternativa C também está correta. Vamos ver a alternativa D. Os direitos sociais, parte fundamental da cidadania, dizem respeito ao usufruto da herança material produtiva pela coletividade, ou seja, se referem à distribuição da riqueza entre os membros de uma sociedade. Sim, os direitos sociais referem-se à distribuição material da herança produzida na coletividade, da riqueza, ou seja, os direitos sociais são os direitos de sobrevivência, que são os direitos básicos para se ter uma vida digna, como a saúde, a alimentação, a moradia. Então, essa alternativa também está certa. Vamos ver a letra E. A emergência dos estados de bem-estar social no século XX foi importante impulsionador dos direitos sociais e, portanto, um fenômeno relevante para a consolidação da cidadania moderna. Sim, os direitos sociais decorrem do século XX, de se ter uma vida digna. E o estado de bem-estar social nada mais é do que ter acesso à saúde, à educação, à moradia, à qualidade de vida, para que todas as pessoas possam ter uma vida de qualidade. Então, também está certa. A única incorreta, que é a questão 3 pede, é que os direitos é a letra B. Vamos ver aqui a questão 4. Questão 4 diz assim: se devêssemos prevalecer os cidadãos passivos, os governantes acabariam por transformar seus súditos num bando de ovelhas dedicadas tão somente a pastar o capim um lado da outro, e não reclamar acrescendo e nem eu mesmo quando o capim é escasso. Ou seja, de acordo com esse pensamento, podemos afirmar. Vamos ver a letra A. A cidadania deve ser exercida apenas quando nos sentimos afetados pelo autoritarismo do poder público? Não. A cidadania deve ser exercida sempre. Os cidadãos devem ter participação ativa na sociedade. Então, essa alternativa está errada. Letra B. A cidadania deve ser passiva, pois ela depende do pastor que é dado às ovelhas. Não, a cidadania deve ser ativa. Os cidadãos devem ser ativos. Também está errado. Letra C. A cidadania deve ser ativa, ou seja, os indivíduos devem cobrar, propor e pressionar o tempo todo. Certo, Nós, enquanto cidadãos, devemos ser cidadãos ativos, Nós devemos o tempo todo cobrar os nossos direitos, propor mudanças e pressionar para que essas mudanças aconteçam. Então, a cidadania deve ser ativa. Vamos ver a letra D. A cidadania não fica ameaçada diante dessa passividade, já que ela é mínima?
A cidadania fica sim ameaçada diante da passividade dos cidadãos, pois se os cidadãos mantiverem passivos, né, a cidadania não vai ocorrer, ou seja, os direitos não vão acontecer. Por isso que os cidadãos devem ser ativos. Letra E. As ONGs são um ótimo exemplo dessa passividade. Não, as ONGs são um exemplo da atividade, de ser ativo, né? As ONGs não são passivas. Então, a alternativa incorreta seria a letra C. Vamos ver aqui a questão de número 5. Que nós temos uma família, e aí o pai está lendo a Constituição, ele diz assim: todo brasileiro tem direito à moradia. Aí a mãe diz assim: agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida e saúde. Ou seja, são pessoas simples, humildes, que estão morando na rua, né? Com um bebê no colo, são moradores de rua. E na Constituição diz que todas as pessoas têm direito à moradia, né? À saúde, à educação, ao lazer, ao transporte, à comida, né? Isso que está na nossa Constituição. Mas então vamos ver o que está errado na charge. A charge de Miguel Paiva, publicada na promulgação da atual Constituição brasileira, aponta para a contradição entre a realidade social e garantias legais. No Brasil, o acesso aos direitos de cidadania é limitado fundamentalmente pelo seguinte fator. Por que os direitos de cidadania é limitado, né, a alguns cidadãos? Formação profissional? Não. Demanda habitacional? Não. Distribuição de riqueza? Sim, né? Ou seja, uma mínima, nem todas as pessoas têm as mesmas garantias da Constituição, acesso à saúde, à educação, uma moradia, né? Isso faz com que algumas pessoas não tenham dinheiro para que possa adquirir, e a Constituição não garante o que está previsto na Constituição. Crescimento populacional também não. Vamos ver aqui a questão 6. Em relação especificamente aos direitos civis, assinale o que for correto. O que são os direitos civis? São os direitos de liberdade, de ir e vir, que são os direitos de liberdade de expressão, opinião, etc. Então, a letra A diz assim: refere-se às liberdades individuais, o direito de ir e vir, liberdade de expressão, opinião, etc. Então, esses são os direitos civis, que são os direitos de liberdade. Alternativa A está correta. Vamos ver a alternativa B. Refere aos direitos eleitorais, direitos de participar de partidos e sindicatos? Não, esses são os direitos políticos. Vamos ver a letra C. Refere aos direitos à vida, direito de não ser torturado, de ter julgamento justo e não ser escravizado? Esses são os direitos humanos, né? São os direitos básicos. E letra D. Todas as respostas estão corretas? Não, apenas a alternativa A está correta. Os direitos civis são os direitos de liberdades individuais, são os direitos de ir e vir, de liberdade de expressão, de opinião, etc. Vamos ver aqui a alternativa 7. A 7 deve relacionar uma coluna com a outra. Então, vamos ver aqui. Direitos humanos. O que são os direitos humanos? Onde que está aqui os direitos humanos? Liberdade de expressão, direito a votar, direito ao emprego, direito à vida e à liberdade, que são os direitos humanos. Vamos ver aqui direitos civis. Os direitos civis é o direito de liberdade de expressão. Direitos políticos. Os direitos políticos são os direitos
de votar. E os direitos sociais são os direitos a um emprego, por exemplo. Então, direitos humanos é o direito à vida e à liberdade. Direitos civis é o direito de liberdade de expressão. Direitos políticos é o direito de votar. E direitos sociais é o direito ao emprego. Então, a alternativa certa é a letra A. Letra A é a alternativa correta. Então, nós fizemos aqui 6 questões sobre cidadania. Se tiver alguma dúvida, é só me mandar. Então, até a próxima aula.